Olá, tudo bem? Nesta aula vamos resolver o desafio 1. O desafio 1 se trata também de uma refatoração de código. Ele está pedindo para dividir este código em 4 funções e também está pedindo para coletar os dados da variação de temperatura em Celsius. Então vamos copiar este código e vamos começar a trabalhar aqui. Vamos começar com a parte mais fácil, que é adicionando essa nova variável, que é o ΔT. Vou copiar e colar aqui para poupar tempo. Qual é a variação? A variação da temperatura em Celsius. Em Celsius. Certinho. Agora, vamos dividir o nosso código em funções. A minha ideia é gerar uma função geral e depois dividir em pequenas tarefas aqui dentro. Ou seja, vai ter uma que eu vou chamar de sistema caldeira. Eu sei que eu comentei com vocês de definir o nome das variáveis através de verbos de ação, mas neste caso eu não vou fazer isso. E o que ele vai retornar? O calor necessário. E agora vamos dividir em pequenas tarefas todo esse código. Eu vou selecionar uma função para coletar os dados, outra função para calcular a massa e volume da água, outra função para calcular o calor. Então vamos lá. Uma função para coletar os dados. O que ela vai retornar? Ela vai retornar diâmetro, altura e a variação de temperatura. A segunda vai ser o cálculo de massa, calcular massa, volume, return, e vai retornar massa e volume. Estou definindo esses retornos com tuplas, mas podem ser listas também. E outra, calcular calor. E vai retornar calor. Ok? Agora vamos trabalhar. Coletar dados, basta copiarmos e colarmos os comandos para coletar os dados. Então, o que vai acontecer? Esta função, ela vai inserir variáveis locais e vai utilizar a função input para salvar valores nelas. E vai retornar o resultado das variáveis, certo? Agora, calcular volume. Ele vai ser diferente, porque é uma função que possui parâmetros e parâmetros fixos. Os parâmetros fixos são densidade de calor específico e massa e volume para calcular o... quer dizer, vai receber as dimensões para calcular a massa e volume. Desculpe. Então, diâmetro, altura, a densidade, que está fixa em 1000 quilos por metros cúbicos, e o calor específico. Calor específico igual. E o que vai estar dentro dessa função? Esses cálculos aqui. Até. Certo? Então, quando densidade vai substituir valor de 1000, calor específico. Não, no caso, o calor específico não recebe aqui dentro. A única coisa que é fixa é a densidade mesmo. E outra coisa, tem uma pequena alteração. Estamos utilizando a biblioteca MEF, então o valor que vai receber π é mef.π. Somente fazer isso daqui.
calcular calor. O que precisamos para calcular calor? Vamos copiar e colar a parte dos cálculos aqui dentro da função. Ele vai precisar de massa, calor específico e a variação de temperatura, que eu já vou substituir aqui. Certo? Então, vamos lá. A massa, precisamos massa. Vamos colocar ΔT primeiro. ΔT. Calor específico e massa. Como podemos resolver aqui? Podemos fazer da seguinte maneira. Calor específico fica fixo. E enquanto massa? Massa, ela está sendo obtida através de outra função. Então, podemos fazer de duas maneiras. Retirar o parâmetro aqui e inserir esta função dentro de outra função, através do encapsulamento. Colocar os seus devidos parâmetros, no caso, D e H. E aí, precisamos acessar esse valor de massa através do index. Temos esta maneira aqui de realizar o código. Ou temos utilizando o parâmetro, que é fixando isto daqui na massa. Então, nós vamos ter vírgula massa igual a isso daqui. E aqui dentro, massa. Tem essas duas maneiras. Eu, particularmente, não gosto de colocar parâmetros assim à toa. Se existe uma função, ela que realize dentro da função. Eu não gosto de salvar dentro de um parâmetro e inserir esta função desta maneira. Então, vou fazer da forma que eu acho melhor. Mas você pode realizar a resolução da forma que você achar mais correto. Ok. Agora, o que resta? Resta esta estrutura de repetição que vamos inserir dentro da função, e esses prints aqui. Os prints poderiam ser outra função? Poderiam. Eles receberiam esses parâmetros para poder concatenar essas variáveis, sem problema algum, viu? Mas como o desafio pede 4 funções, vamos fazer com 4 funções. Coletar dados. Agora vai um ponto importante aqui. Eu mencionei na aula da primeira parte, se eu não me engano. Precisamos desempacotar esta função, porque vamos acessar essas variáveis locais nas funções que serão inseridas aqui dentro. Olha aqui, eu vou fazer e vou explicar. HDE, altura e diâmetro, vai receber a função de calcular massa e volume. O calcular calor, ele vai receber somente a variação, a variação de temperatura. Aqui é muito importante fazer desta maneira. Ó. Por quê? Porque eu mencionei que isso daqui é uma técnica de desempacotamento de tupla, que pode servir para listas também. Vocês têm que entender, quando eu escrevo retorno dessa maneira, isso daqui vai devolver uma tupla com esses valores. Então, aqui é como se tivesse uma tupla assim, ó. Uma tupla com os valores aqui dentro. A partir do momento que eu escrevo dessa maneira, o valor... só a ordem aqui que não está correta, né? A ordem importa, porque agora vai salvar diâmetro com diâmetro, vai salvar na variável H o valor da altura, na variável ΔT a variação de temperatura. E aí, isso daqui é variáveis locais.
essas variáveis locais serão utilizadas nos parâmetros. Então, se você não fizer isto, vai dar erro. Ele vai falar que as variáveis não são definidas. Nossa, mas é só dessa maneira? Sim. A outra maneira seria programando isso daqui em orientação em objetos, e aí teria um self que carregaria todos esses parâmetros, mas isso daqui é outro assunto. Certo? Agora, a partir desse momento, ele vai calcular calor. Ó, outra coisa, tem um detalhe aqui, ó. Ele tem que retornar Q aqui. Ele está gerando valor de Q, ele tem que retornar Q. E, inclusive, aqui no print vai resgatar o valor de Q. Certo? Agora vamos rodar, salvar aqui exatamente. Vai retornar o valor de Q. Se eu quisesse calor, eu teria que alterar onde está Q por calor, certo? Agora eu vou rodar para salvar todas essas configurações e vou chamar sistema caldeira e verificar se há erros no nosso código. Isso. Olha aqui, não gerou nenhum erro, nosso código está funcionando, só que agora ele está dividido em funções. Pode ser um pouco confuso para você, a forma que parametrizamos a função, o erro, você provavelmente vai errar bastante de variáveis não definidas, provavelmente é porque está gerando, eles não está sendo declarados essas variáveis, então precisa de muito treino. Pegue os códigos que fizemos durante o curso e transforme em funções. Esta é a melhor maneira de treinar funções. Pegue o código que você sabe que está funcionando e transforme em funções. Ok? Então, esse foi o nosso código. Vou rodar mais uma vez aqui. Opa. Certo? Vou dar N. Não, faltou um break aqui, por isso não finalizou nosso código. Tudo bem? Eu vou pausar aqui, vai gerar um erro porque não existe um break. Mas isso foi a nossa aula do desafio 1. Na próxima aula, vamos abordar sobre módulos. Nós vamos inserir tudo isso no arquivo py.py e vamos poder carregar estas funções em outro arquivo tipo Python, tá bom? Então, te vejo na próxima aula.